livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Com amor. E, sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Mestre Jesus, a Ti agradecemos pela oportunidade deste encontro. Para os nossos estudos da doutrina espírita, e a Ti rogamos as bênçãos para esta tarefa. Ampara-nos, Mestre, para que os trabalhos possam transcorrer em clima de fraternidade, entendimento, paz, e com o melhor aproveitamento dos minutos que estivermos em estudo, em reflexão, para que não apenas ampliemos e aprofundemos o nosso conhecimento da lei divina, mas, sobretudo, tenhamos melhores condições de senti-la profundamente em nós mesmos, para que, impulsionados por ela, consigamos renovar as nossas ideias e, sobretudo, os nossos comportamentos em nossa vida de relação diariamente. Amado Mestre, a Ti rogamos também as bênçãos, o socorro aos nossos irmãos em sofrimento. E recebam todos eles, encarnados e desencarnados, a Tua paz e o Teu amor. Felizes por aqui estarmos e por estarmos reunidos em Teu nome, nós te dirigimos os nossos louvores e a nossa profunda gratidão, agora e sempre. E assim seja. Pessoal, então só para a gente encerrar a parte da introdução, que é a introdução feita
pela médium Ivone Pereira, eu destacaria mais 3 itens aqui. Na verdade, só retomando um outro item que nós já tínhamos comentado, caso alguém ainda tenha ficado com alguma dúvida, quando a médium esclarece o meio por meio, o meio pelo qual ela recebera essa obra, mediunicamente. Ela faz uma distinção, um esclarecimento acerca da modalidade mediúnica, da forma mediúnica pela qual ela recebeu o livro. Ela diz, tecnicamente, não poderíamos dizer que foi exclusivamente um trabalho psicográfico, de psicografia, de mediunidade escrita, porque daí ela relata o trabalho enorme que fora realizado pelos benfeitores espirituais com ela, nas ocasiões em que ela era por eles desdobrada do corpo físico, e nestes estados de emancipação da alma, nós vimos na biografia dela que ela entrava com muita facilidade no estado letárgico, que é um estado de emancipação da alma bastante profundo. Ela então visualizava as cenas do livro, os personagens, todo o enredo, os fenômenos experimentados por aqueles espíritos personagens do livro, de maneira que ela, quando ia depois, mais tarde, escrever a narrativa do livro, ela era impulsionada pelo espírito autor para escrever, mas, ao mesmo tempo, ela tinha as recordações daquelas imagens, daquelas experiências no estado de emancipação, que iam sendo também transcritas ou descritas. Então, era um fenômeno mediúnico de psicografia, mas ao mesmo tempo também um fenômeno também de recordações daquelas imagens, daquelas cenas. Então era um trabalho bastante mais complexo e completo para que a obra tivesse este resultado extraordinário. Imaginamos que seria muito mais difícil para o autor da obra, né, que apresentou a narrativa, Cândido Botelho ou Camilo Castelo Branco, simplesmente realizar um trabalho de descrição sem estes recursos extras descritos pela médium. Provavelmente ficaria um trabalho menos elaborado, menos completo, com menor, não digo qualidade literária, mas com todos estas descrições minuciosas, tão claras, seria provavelmente muito mais difícil. Então eles lançam mão de vários recursos mediúnicos para que o trabalho fosse muito mais complexo e mais completo. Nós lembramos que algo semelhante ocorrera na composição daqueles romances históricos psicografados por Chico Xavier. Ele próprio afirmara para amigos que, quando ele, por exemplo, psicografava as páginas de Paulo e Estevão, ele via e se via naquelas cenas todas que estão descritas no livro. Então imaginamos que fosse algo semelhante a estas situações, essas experiências da médium Ivone Pereira. Depois, uma outra coisa que gostaria só de destacar também rapidamente, da contribuição de Leon Denis, que a dona Ivone anunciou na sua introdução. Ela menciona um esclarecimento que o próprio benfeitor espiritual, que fez a revisão da obra, né, disse, e ele escreve isso, que era necessário, ele fez a revisão da obra,
trazendo os conteúdos doutrinários para a obra, mas também ele fez algo mais. Ele eliminou excessos de descrições, de narrações, que eram típicos do estilo do autor quando ele estava encarnado, para que ficasse uma obra mais objetiva. Nós lembramos que Allan Kardec, na composição das obras da codificação, primou pela objetividade, pela clareza, de maneira que nada ficasse sobrando em excesso. O objetivo não é deleitar os leitores com estilos literários, recursos estilísticos. O objetivo é transmitir o conhecimento da maneira mais clara, objetiva, concisa possível, para evitar duplas interpretações, equívocos de entendimento. Então, Leon Denis buscou realizar esse trabalho de concisão, de clareza, de precisão, e também dando uma face doutrinária também para esse trabalho. Mas ele anota algo bastante interessante. Que é interessante também que nós refletimos sobre isso, porque quando nós comentamos às vezes com as pessoas acerca desta obra, a Memórias de um Suicida, entre colegas confrades espíritas, é comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que se trata de uma obra muito pesada, é uma obra que somente pessoas já muito bem emocionalmente, psicologicamente, devem ler. E, na verdade, esse é um equívoco de compreensão. Porque Leon Denis diz o seguinte, que uma das tarefas dele, ao fazer a revisão, além de dar a face doutrinária para a obra, era tentar diminuir um pouco do amargor destas verdades. Então as informações do livro são verdadeiras, correspondem à verdade. E que ele fez o possível para diminuir o amargor, o peso dessas verdades. E ele complementa: e conquanto sejam verdades amargas, devem ser ditas, devem ser divulgadas. Por quê? Porque o objetivo da obra é combater o materialismo, combater a ideia materialista. O que Kardec diz a respeito do suicídio nas obras da codificação? Que o maior estímulo para o comportamento suicida ou são as ideias materialistas, é um materialismo. E por isso o Espiritismo deveria guerrear o materialismo, combater o materialismo, para que as pessoas, tendo a convicção, a certeza da vida espiritual, da imortalidade da alma, se deem conta que é um grande absurdo o pensamento suicida, porque o pensamento suicida visa essencialmente aniquilar a vida, para que, aniquilando-se a vida, os problemas desapareçam, a pessoa deixe de sofrer. Se existe a convicção de que a vida é imortal, impossível é destruir-se a vida, logo o principal e praticamente o único argumento para o suicídio desfalece, desmorona, não subsiste mais. Então, por isso é que é um engodo, um engano acreditar, ou mesmo os espíritas divulgar, sem ter feito uma reflexão a respeito disso, que Memórias de um Suicida é um livro que deve ser lido apenas para quem já está mais emocionalmente equilibrado. De forma nenhuma, a proposta do autor e do revisor Leon Denis
é que essas verdades, conquanto amargas, sirvam de alerta. Meu irmão, você está desequilibrado e deseja suicidar-se para aniquilar a vida. Leia o livro para convencer-se de que a vida é imortal e das consequências que o esperarão no além-túmulo. Depois dessa reflexão, você vai tomar a sua decisão. Se a pessoa ler atentamente, fizer um estudo, ela não vai se suicida. Então não tem de esperar a pessoa ficar emocionalmente bem para ler o livro. É para ler o livro, para afastar-se da ideia do suicídio e depois então ficar bem. A proposta do livro é auxiliar a pessoa a se reconduzir ao caminho do equilíbrio, afastando-se da ideia suicida. Então notemos que muitas vezes, embora o Espiritismo seja a fé raciocinada, nem sempre os espíritas raciocinam para utilizarem argumentos. Essa é uma reflexão, porque no curso do Espiritismo, sendo fé raciocinada, precisamos refletir e raciocinar sobre o que nós espíritas falamos, digamos, comentamos ou argumentamos. O argumento não pode prosperar, porque não tem lógica. A obra, portanto, segundo Leon Denis aqui escreve, é sim para aqueles que estão pensando em suicídio, portanto estão desequilibrados, para eles se chocarem. Ah, mas a obra é chocante. Exatamente. Quando nós temos, por exemplo, em maço de cigarro, aquelas imagens, uma pessoa com a perna amputada, com um respirador, a imagem é chocante, mas a pessoa terá pelo menos a oportunidade de refletir. Eu posso acabar nessa mesma situação. O problema é grave. É necessário que a pessoa reflita naquilo que ela está a fazer por si mesma. Depois a decisão final é dela. O médico falará: olha, você está com um problema X, necessita de um tratamento urgente. O tratamento é muito ruim, é muito desagradável, muito agressivo, mas é necessário. Você terá tais e quais consequências do tratamento, mas é necessário para ficar bom. Agora imaginemos que o médico não é muito chocante eu falar sobre o tratamento, melhor é não dizer nada. Quando ele se curar, eu aviso do que seria o tratamento mesmo. Não tem sentido. Se a pessoa está mal agora e o tratamento é para ajudá-la a sair desse problema, tem que ser feito agora. Então são estas questões que nós precisamos sempre ter em mente para que nós aproveitemos a doutrina de maneira mais íntegra, ou seja, integral, sem permitirmos misturar a doutrina às nossas opiniões e pontos de vista. E pelo menos nós reflitamos antes sobre esses nossos pontos de vista, para ver se eles têm algum embasamento lógico, racional. Só para apresentar aqui a frase. Ela diz assim: as referidas mensagens e os apontamentos feitos ao despertar eram bastante vagos, não apresentando nem a feição romântica, nem as conclusões doutrinárias que depois para eles criou o seu compilador, ou seja, Leon Denis. Por lhes desejar, ou seja, por Leon Denis desejar aplicar a esses apontamentos meios
Leon Denis quis expor essas verdades amargas de maneira mais suave, mas não deixou de apresentar as verdades amargas, porque são necessárias no momento em que Dona Ivone vivia, nessa década de 50, e mais ainda no momento em que vivemos, no pleno século XXI, com os índices de suicídio explodindo em grande parte do mundo. Então esse era um outro detalhe. Uma outra coisa também interessante é que, como nós vamos sempre procurar fazer essa ponte entre os conteúdos dessa obra e os conteúdos doutrinários, há um determinado momento aqui da introdução que ela faz, que ela diz que ela ficou, antes de mandar novamente para a Federação Espírita Brasileira e ser efetivamente publicada a obra, ela diz que ela ficou cerca de 4 anos na impossibilidade de manter intercâmbio normal com os espíritos, por motivos independentes da sua vontade. Aqui só a título de curiosidade, esse período que ela menciona de cerca de 4 anos coincide com um período de guerra na Terra. É apenas uma reflexão que a gente pode fazer. Ela não menciona qual foi o motivo, apenas diz que eram motivos independentes da sua vontade, mas coincidiu com um período de guerra na Terra. Agora, o que importa para a gente aqui é lembrarmos da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, a segunda obra básica da doutrina espírita. Há um capítulo em que o codificador fala sobre perda e suspensão da mediunidade. Então isso é bastante interessante para a gente ver que ela sofreu a suspensão de várias faculdades mediúnicas durante esse período de cerca de 4 anos. Ela não menciona explicitamente as razões, mas diz que ela ficou impossibilitada de manter contato, digamos, normal com os espíritos nesse período. Poderíamos dizer, portanto, um tipo de suspensão de determinadas faculdades mediúnicas. Ela não disse que suspendeu-se completamente todas as faculdades, mas as suas faculdades, na sua manifestação normal, ela não mais teve durante esse período. Depois retomaram-se as manifestações normais. Então isso é interessante também lembrarmos que todo e qualquer médium, por mais, digamos, moralmente evoluído que seja, espiritualmente evoluído, por mais extraordinárias sejam as suas faculdades mediúnicas, pode sofrer essas intermitências na mediunidade, no exercício da mediunidade. A mediunidade pode sofrer uma perda temporária, uma suspensão temporária, ou pode acontecer de o médium perder completamente nessa reencarnação as suas faculdades mediúnicas e elas não retornarem mais. As razões são as mais diversas. Allan Kardec estuda isso nesse capítulo de O Livro dos Médiuns, teve suspensão da mediunidade. Pode ser. Tem. Pode ser que, por exemplo, por abuso do médium, pode ser por exemplo, pelo fato do médium, como a mediunidade se manifesta por meio do organismo físico, é uma faculdade da alma, se utiliza dos instrumentos do corpo espiritual perispírito, e que quando nós estamos, o médium está encarnado, necessita de implementos do organismo físico. Então, a mediunidade exige também uma certa saúde, digamos, um equilíbrio fisiológico do médium para que ela possa se manifestar adequadamente. O médium pode ter um problema de saúde, Chico Xavier tinha vários problemas de saúde, mas, de modo geral, a saúde dele era bem equilibrada, que lhe permitia fazer bom uso de maneira equilibrada e muito produtiva, saudável das suas faculdades mediúnicas.
Mas pode ser que o médium esteja passando por alguma problemática de saúde orgânica. Os guias espirituais podem suspender a atividade mediúnica daquele médium pelo tempo necessário para que ele recobre as suas forças físicas e então volte a exercer a mediunidade de maneira segura, equilibrada. Até porque a mediunidade envolve gasto de fluido vital ou ectoplasma, é a mesma coisa. E o fluido vital é que mantém as vinculações, as conexões entre as células do perispírito e as células do corpo físico. Quando o fluido vital se esgota completamente, estas vinculações se rompem e ocorre então a desencarnação. Então, se o médium está fisicamente debilitado, ele necessita poupar fluido vital para que a saúde se restabeleça, a saúde orgânica. Então, muitas vezes, pode acontecer por determinação dos mentores uma suspensão temporária da mediunidade. Pode ser que o médium esteja enfrentando uma problemática moral na sua existência. Pode também ocorrer uma suspensão. Como nós mencionamos, pode ser que o médium esteja fazendo um mau uso. E os guias, então, para demonstrar que ele nada pode sem a presença dos espíritos, suspende a mediunidade, ou seja, não produzem mais fenômenos por meio daquele médium e não permitem os guias que outros espíritos utilizem o médium. E pode acontecer, por alguma razão, que aquela faculdade mediúnica não mais retorne. E daí, para toda o resto daquela reencarnação, o médium fica impossibilitado de produzir, ou de que sejam produzidos por seu intermédio fenômenos mediúnicos. Nós lembramos do grande médium escocês Daniel Douglas Hume, chamado médium voador. Allan Kardec menciona este médium algumas vezes, inclusive na revista Espírita que ele publicava. O próprio médium Daniel Douglas Hume narra que em determinado período da sua existência física, os guias lhe disseram que iriam suspender a atividade mediúnica por ele e que voltariam às atividades por intermédio dele, Daniel, depois de um ano. E ele disse que, de fato, a partir do dia que os guias lhe disseram, informaram que a partir daquele dia estariam suspensas as atividades mediúnicas, ele nada mais pôde produzir mediunicamente. Porque ele era apenas um instrumento, ele dependia dos espíritos para que os fenômenos ocorressem. E ele narra também que, completado um ano certinho, os espíritos se apresentaram novamente e disseram: vamos continuar. E os fenômenos voltaram. Então, aqui nós temos a descrição, a menção da Dona Ivone, de um período de cerca de 4 anos, que as faculdades mediúnicas dela ficaram, se não completamente interrompidas, mas parcialmente interrompidas ou muito diminuídas. Suspensão da mediunidade. O que podemos concluir, certamente, é que as razões, sejam quais forem, elas não eram decorrentes do mau uso da mediunidade, porque ela sempre foi muito fiel às orientações do Evangelho de Jesus, às orientações da doutrina espírita, no tocante ao uso da mediunidade ou das suas mediunidades faculdades. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou tentando falar mais forte. E só por último item aqui, nós lembramos que o autor Camilo Castelo Branco, ele não pôde realizar a conclusão dessa obra. Ele escreveu o enredo, a narrativa, mas não pôde participar daquele período de revisão, de conclusão da obra, porque ele se reencarnou
Embora ele tenha passado por todo aquele período de restauração das próprias forças, de restabelecimento de um certo equilíbrio, ele se deu conta que se ele quisesse realmente deixar para trás as consequências de forma mais definitiva do suicídio dele e seguir com muito mais liberdade o seu processo evolutivo, lhe impunha a reencarnação como forma de ele conseguir mais rapidamente saudar a sua vida, ou seja, restaurar um equilíbrio maior em si mesmo, em virtude de todos os problemas carreados com o seu processo de suicídio. Então, daí Dona Ivone orou vários anos pedindo auxílio. Foi quando então intercede nesse processo por ordem do mais alto, Leão Denis. Então vejam também a importância de um médium ter humildade e aguardar as diretrizes, aguardar as determinações e resoluções do mundo espiritual superior e orar, pedir ajuda, saber que ela sabia, ou pelo menos acreditava que não teria condições de realizar a obra por si mesma, que necessitava de auxílio, e se submeteu ao tempo que era necessário aguardar até que viesse a ajuda de mais alto. São esses detalhes que são bastante interessantes e importantes para que a gente possa tomar como exemplo para a nossa trajetória também dentro do trabalho espiritual, dentro da doutrina espírita, dentro do nosso processo. Tudo bem? Passaremos agora para o prefácio. Aqui logo no primeiro parágrafo, uma coisa que eu destacaria é que Leão Denis, ele tinha feito já uma primeira revisão desta obra, e aqui ele faz o prefácio para a segunda revisão que ele apresentou e efetuou na obra. E ele diz: como eu já tinha realizado uma primeira revisão, me foi delegada também esta tarefa de realizar uma segunda revisão que era necessária. E ele diz uma coisa interessante aqui logo no início, que uma das razões pelas quais ele ficou incumbido dessa segunda revisão também foi pelo fato de ele já ter ascendência sobre a médium. Isso também é um detalhe doutrinário bastante interessante com relação à questão da mediunidade. As pessoas às vezes acham que o fenômeno mediúnico é muito simples e que basta o médium se concentrar, ter a mediunidade, a faculdade mediúnica, X ou Y, da psicofonia, da psicografia, da vidência, ele se concentrar e o fenômeno ocorre pura e simplesmente. E qualquer espírito pode se comunicar com qualquer médium. Não é assim. Nós lembramos um episódio, um fato, ocorrido com a própria Dona Ivone do Amaral Pereira. O grande escritor francês Victor Hugo, que na Terra foi espírita, era espírita, ele tinha uma história, um livro pronto para ser transmitido à Terra. Um romance. E um dia ele chega até a residência da Dona Ivone, junto com um dos guias orientadores espirituais dela, Charles. E ela disse que Victor Hugo ficou parado olhando para ela, olhando profundamente para ela, e depois disse a Charles: esta médium não vai me servir. Toma, a história está aqui. Escreve você mesmo por ela, porque você tem maior facilidade e ascendência sobre ela. Me daria muito trabalho escrever por essa médium.
E daí Charles escreve a história de Victor Hugo, usando pela Dona Amélia do Ivone Pereira. Victor Hugo, um espírito nobre, Dona Ivone, uma extraordinária médium, e ele, depois de fazer uma análise, diz: não vai dar muito certo essa parceria espiritual mediúnica. E entrega o livro para ser escrito. Porque o que importava era que o livro fosse trazido à Terra, uma história, um conteúdo doutrinário, um livro espírita de excelente qualidade. Lembramos também que o Dr. Bezerra de Menezes enviou muitas mensagens psicografadas pelo médium Chico Xavier, psicografadas e psicofonia pelo médium Divaldo Franco, mas o único romance que ele escreveu mediunicamente, até onde sabemos, foi pela médium Ivone, pelos vínculos espirituais profundos que ambos tinham, muitas reencarnações. Então há componentes, em termos de mediunidade, há componentes espirituais, componentes energéticos, questões de afinidades fluídicas, afinidades psíquicas, que muitas vezes nos escapam na fenomenologia mediúnica, de maneira que não é tão simples o processo como muitos imaginam. Como, por exemplo, às vezes em reuniões mediúnicas, isso também não deixamos claro, que não se trata de crítica, mas de uma análise doutrinária, para que nós, compondo o movimento espírita, possamos estar cada vez mais esclarecidos e crescer, aprimorar esse objetivo, sempre aperfeiçoar as nossas atividades. Às vezes em reuniões mediúnicas, o dirigente encarnado da reunião mediúnica diz para o médium X: receba tal espírito, agora você receba outro espírito. Isso não tem como ser determinado em absoluto. Por isso que a programação das reuniões mediúnicas sempre estará a cargo dos benfeitores espirituais que dirigem aquela reunião. Eles saberão muito bem, e farão isso com antecedência, que tipo de espírito pode se comunicar pelo médium em um ou dois. Se naquele dia os médiuns presentes estão em condições de transmitir comunicações. Essas questões nos escapam, não temos condições mínimas de entender com profundidade e dominá-las, a ponto de determinarmos que o médium X vai receber o espírito Y e assim por diante. Isso faz parte das nossas fantasias, da nossa falta de compreensão melhor, entendimento melhor e conhecimento mesmo da própria doutrina espírita. Então a gente vê aqui, no primeiro parágrafo, o Leon Denis já deixa claro que uma das razões pelas quais ele foi escolhido para essa segunda revisão foi porque ele já tinha ascendência sobre a médium. Uma outra coisa também interessante que ele diz que houve uma demora, digamos assim, para que fosse realizada a segunda revisão. Ele diz: não por falta de vontade minha, mas por prejuízos da sociedade. Ele diz assim: por motivos afetos mais aos prejuízos das sociedades terrenas, contra que o mesmo instrumento se debatia, do que a minha vontade de operário atento no cumprimento do dever. Então vejamos também que muitas vezes, por causa dos preconceitos humanos, isso muitas vezes afeta a chegada de revelações espirituais, porque esses preconceitos, esses problemas a que ele se refere aqui de maneira generalizada, geravam certamente insegurança na própria médium.
A gente viu que quando ela, por primeira vez, levou a obra, embora na época a obra estivesse realmente incompleta, ela tinha muitas dúvidas, muitos receios, achando que estaria sendo vítima de algum espírito embusteiro, que a obra não era boa. Ela não tinha ainda a oportunidade de conhecer as obras, por exemplo, de André Luiz, porque elas nem tinham ainda sido recepcionadas mediunicamente por Chico Xavier. Então ela tinha muito medo, certamente, das críticas, de a obra ser rechaçada, de ela receber e apresentar uma obra à lume, ao público, de um escritor de renome internacional, uma das mais celebradas personalidades literárias de Portugal e da Europa na época. Então tudo isso fazia com que houvesse muita insegurança da própria médium. E o mundo espiritual soube respeitar essas inseguranças. Em virtude dos grandes preconceitos sociais, ela se sentiu provavelmente intimidada de início, e o mundo espiritual soube respeitar. Notemos como agem os espíritos superiores. Eles são muito disciplinados, exigem disciplina no trabalho, seriedade, mas eles nos respeitam a intimidade. Eles respeitam os nossos limites, as nossas dificuldades. Eles não nos violentam, porque afinal são espíritos nobres, superiores. Quanto mais nobre é o espírito, mais ele está, o seu comportamento em concordância com a lei divina. E a lei divina não é de violência, é de respeito. Então, outro detalhe interessante aqui. No prefácio de Leon Denis, alguém gostaria de colocar, fazer algum comentário? Alguém destacou alguma coisa? Só uma última coisa aqui que eu colocaria. Novamente, da mesma forma que nós vamos ver também no próprio texto do Camilo Castelo Branco, o último parágrafo que Leon Denis coloca aqui no prefácio, ele diz: mesmo que nós, os orgulhosos, por orgulho as pessoas não aceitem os conteúdos da página, mas ele diz, se por um acaso estas páginas arrancarem de ti uma lágrima de piedade, ele faz um apelo: não deixe de fazer uma prece aos que sofrem as consequências do suicídio. E a gente vai ver esse apelo em vários momentos da obra, porque de fato, para aqueles que estão nestes dramas terríveis do suicídio, a prece é um dos únicos leitos. Os únicos leitos. Então vamos para o Vale dos Suicidas. Antes, eu vou colocar aqui apenas para a gente, como sugestão,
Então, duas sugestões de leitura. O capítulo 14 da obra Gênese, de Allan Kardec, Os Fluidos, e de O Livro dos Médiuns, também de Allan Kardec, o capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível. Esses dois capítulos são fundamentais para a gente compreender, para boa parte, quase que o capítulo Vale dos Suicidas inteiro. Porque quando nós estudamos o capítulo dos fluidos, e na Gênese, Kardec vai falar do fluido cósmico universal, que é esta energia no seu estado mais puro, a energia primordial, que preenche o universo inteiro. E que esta energia é que vai dar origem a todos os elementos materiais, nas suas diversas manifestações. Quando nós estudamos em O Livro dos Espíritos, capítulo dos elementos gerais do universo, nós estudamos ali que há 3 elementos que compõem o universo. A primeira grandeza, Deus, o Criador, o ser incriado. Depois, a segunda grandeza, o Espírito, que é o ser criado por Deus. É o princípio inteligente que vai se individualizando até se tornar um espírito, ou seja, um ser humano. E depois nós teríamos a matéria. E Kardec, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, a partir dos conhecimentos que os benfeitores dão, vai falar que haveria então um elemento intermediário. E no desenvolvimento deste conhecimento, ele vai nos apresentar a conclusão que, em realidade, além do elemento Deus, além do elemento Espírito, há o fluido cósmico universal, esta energia, que no seu estado puro, nós chamamos de fluido cósmico universal, e que é suscetível de sofrer modificações, combinações, recombinações, dando origem aos diversos fluidos que compõem o universo e também a estas energias no estado material. Então, a matéria nada mais seria do que o fluido cósmico universal já sofrida com as modificações incontáveis sofridas. Nós temos o ponto de pureza dessa energia, o fluido cósmico universal, e no nosso caso, aqui vivendo na Terra, a matéria densa, um subproduto do fluido cósmico universal. Mas tudo, em suma, é fluido cósmico universal em diferentes manifestações. Deus, Espírito, fluido cósmico universal em diferentes manifestações. Então, quando nós estudamos os fluidos ali em A Gênese, Kardec vai falar um pouco, retomar o assunto sobre o fluido cósmico universal, e vai falar que toda a matéria densa na Terra, ou tudo aquilo que existe no mundo espiritual, tudo isso é derivado do fluido cósmico universal, que sofre modificações a partir do pensamento. Ao pensarmos, nós manipulamos, consciente ou inconscientemente, o fluido cósmico universal. E damos formas a eles. Aí, modificamos o fluido cósmico universal. Podemos já modificá-lo a partir de um subproduto dele. Damos direcionamento, impulsão, qualidade a esses fluidos. A prece, por exemplo, o mecanismo da prece, estudado por Allan Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no final desta obra, o mecanismo da prece é de manipulação de fluidos, portanto, manipulação de fluido cósmico universal já alterado. Nós damos um direcionamento para aqueles fluidos espirituais
quando pensamos ou oramos em favor de alguém, nós damos um direcionamento, damos uma qualidade aos fluidos, qualidade positiva, de bons sentimentos que estamos ali extravasando na prece. Daí André Luiz falar das formas pensamento. Daí falarmos também em ideoplastia, ideia. Gera-se, dá-se uma plasticidade, uma forma, uma modificação à energia a partir de uma ideia que nós temos, um pensamento. Em Laboratório do Mundo Invisível, no livro dos Médiuns, Allan Kardec vai consultar os espíritos e São Luís responde a um questionário feito pelo codificador. Vai mencionar, por exemplo, o caso de um espírito, na verdade, era uma pessoa encarnada que manifesta-se em estado de emancipação da alma a uma outra pessoa encarnada. E este espírito em estado de emancipação da alma apresenta uma caixinha com rapé, com fundo dele, um cachimbo. E diante da pessoa que tinha a faculdade de evidência, ele fuma. Então Kardec faz uma série de questionamentos se realmente aquilo tinha materialidade, ou seja, se tinha densidade, se era apenas uma ilusão de ótica, ou se era uma coisa real. E o Espírito São Luís responde, sim, era real. Era algo que o Espírito palpava, utilizava-se. Ele criou. Então, no mundo espiritual, a partir também dos pensamentos dos Espíritos, eles vão criando formas que para eles são palpáveis, têm realidade. Então Kardec, nesse questionamento a São Luís, tira qualquer dúvida com relação a estas criações ideoplásticas, se seriam apenas produto de imaginação, se teriam realmente alguma densidade, ou se teriam alguma realidade. E São Luís diz claramente, tem realidade. São produtos criados de fato. Assim como nós temos os produtos materiais criados no mundo espiritual, claro, que de uma natureza diferente, mais etérea. Mas para os espíritos é palpável, tem densidade. Para nós é invisível, mas para a dimensão espiritual é visível, tem densidade, ponderabilidade. Então estamos falando de matéria também, só que em outro tipo de manifestação. Por que tudo isso é importante? Porque quando o autor espiritual, Camilo Castelo Branco, nos dá todas aquelas descrições do Vale do Suicida, tudo aquilo é real, é palpável para eles, não é mera imaginação, não é alucinação meramente. Porque eles pensam, ainda que não saibam como se processam aqueles fenômenos, ao pensarem, eles estão criando formas que eles veem, formas que eles tateiam, formas que outros espíritos veem. Todos aqueles cenários do Vale dos Suicidas são criações das mentes daqueles indivíduos. São construções ideoplásticas, são reais. Só compreendemos isso quando compreendemos o que Kardec explica no capítulo dos fluidos e também na parte do Laboratório do Mundo Invisível. Quando nós vemos, por exemplo, o julgamento de Joana d'Arc, e os inquisidores perguntam a ela se os espíritos que se lhe apresentavam, os santos, que se lhe apresentavam à evidência, se eles se lhe apresentavam nus, ela responde, acaso considerai que Deus não tem com que vesti-los? Laboratório do Mundo Invisível. Os espíritos criam as suas vestimentas a partir dos seus pensamentos. Podem, inclusive, modificar
a forma do seu perispírito, a partir também do pensamento. Eles podem adotar uma forma perispiritual, do seu corpo espiritual, de uma reencarnação bem mais distante. Talvez tenham desencarnado há alguns anos, algumas décadas, mas no mundo espiritual, porque uma reencarnação da Idade Média lhe era mais interessante, mais agradável, foi uma reencarnação mais feliz, prefere apresentar-se, manifestar-se com a aparência perispiritual daquela reencarnação na Idade Média. Tudo isso só podemos compreender com essas explicações de Allan Kardec nestas obras. Então vamos para o Vale dos Suicidas. Vocês gostariam de começar trazendo algum elemento, alguma anotação, alguma dúvida que tiveram, procurando seguir a sequência dos capítulos? Não, eu queria fazer um comentário baseado no seu, da forma, né? Isso que no Vale do Suicida, ele, algumas formas animalescas, né? De animais, então, criação, isso é uma criação dele que está vendo, ou daquele espírito que está com aquela forma mesmo, que ele que criou aquela forma para ele? O próprio espírito que se apresenta assim, ele degenera a forma humana pelos sentimentos, pelos pensamentos profundamente instintivos, agressivos, animalescos. A gente lembra que no processo evolutivo do princípio inteligente, nós passamos pelas experiências evolutivas como princípio inteligente na fase mineral, no reino mineral, utilizando-nos, portanto, de, entre aspas, corpos minerais, depois atingindo o grau máximo de experiências e de evolução neste reino, o princípio inteligente passa a ter experiências evolutivas dentro do reino vegetal, em corpos, entre aspas, vegetais, depois passa a ter experiências evolutivas em corpos animais, até alcançar o patamar máximo de evolução no reino animal, e daí ser dotado de inteligência, elementos que configuram o ser humano. Então, nós não sabemos como é este processo. Kardec questionou os espíritos superiores, eles disseram que nós não teríamos como compreender. Está dentro daqueles chamados mistérios de Deus. Em determinado momento, o espírito dotado de esta inteligência, diferente daqueles pródromos de inteligência dos animais, e ele se torna, portanto, um espírito, um E maiúsculo, conforme coloca Kardec, uma alma, um ser humano. E daí passa a ter a primeira encarnação no reino humano e as subsequentes reencarnações no reino humano. Normalmente, inicialmente em mundos denominados primitivos, depois passa a ter experiências em mundos de provas e expiações e vai seguindo o seu processo evolutivo. Então, no estágio ainda que nós estamos, nós temos ainda muitos impulsos que trazemos das nossas experiências instintivas, animalescas ainda. Por isso, inclusive, é que em determinadas situações, nós inclusive emitimos sons, grunhidos, que são muito parecidos com os sons animalescos. E às vezes até mesmo para externar, digamos, a nossa alegria. Estamos em época de Copa do Mundo. Há um gol do nosso time, no caso da seleção brasileira. Quantas vezes temos a oportunidade de ver as pessoas comemorando, portanto, uma manifestação de alegria, mas de uma maneira extremamente ruidosa, quase a parecer um bicho. Isso significa que nós trazemos ainda bastante resquício daquelas experiências ancestrais. Então, o que acontece é que nós não estamos tão distantes daquela fase animalesca assim. Júlio, Só para concluir aqui o raciocínio. Então, o que acontece é que nestes momentos
em que nós nos perdemos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, é muito fácil retomarmos aquilo que nós temos de mais ancestral. Esses resquícios ainda se manifestarem de maneira mais forte, impactante. Então, estes espíritos que tombaram grandiosamente assim nos sentimentos mais baixos, eles estão manifestando ainda muito desses rudimentos ancestrais. De maneira que, ao se fixarem nestes instintos mais agressivos, de ódio, de desrespeito, de revolta, ao ficarem fixados nestes impulsos mais agressivos, mais animalescos, eles deixam de alimentar as estruturas do perispírito que são mais delicadas, mais próprias da forma humana, dos sentimentos mais humanos. Então eles vão perdendo a forma humana e assumindo novamente, por causa das irradiações mentais, das ideias, dos sentimentos, que são muito animalescos ainda, muito instintivos, eles vão o quê? Remodelando a forma perispiritual com as características ancestrais, animalescas. Daí eles degeneram a forma. Da forma humana, agora é importante ressaltarmos, não há regressão. O espírito não regride. Aquela manifestação dele ainda é porque ele é um espírito inferior, mas ele continua sendo espírito humano, apenas que a forma, a aparência toma o aspecto animalesco. Então, daí os fenômenos de licantropia, né, o prefixo de lobo, né, espíritos que se apresentam na forma lupina, de lobo. Isso tem a ver também com aquelas manifestações culturais do lobisomem. Provavelmente manifestações de espíritos nesse estado de deformação do perispírito, mas continuam sendo espíritos humanos, seres humanos. Ou então, de forma geral, zoantropia, em diversas formas animalescas. Isso pode... eles podem permanecer nessas formas por longo tempo, depois sendo necessário operações magnéticas no perispírito deles, etc. Então, eles sim realmente degeneram a própria forma. E daí outros que vejam aquele espírito vão ver um espírito, um ser humano, mas com a forma, a aparência degenerada. Continuam sendo, porém, seres humanos. O que você fala? Eu ia falar que nesse aspecto, nessa questão da zoantropia, hoje com a evolução da estética, dos tratamentos, enfim, que estão sendo utilizados, encarnados que tenham esses conflitos estão trazendo esse conflito na forma do corpo físico, com tatuagens pelo corpo todo, tratamento de língua, tratamento dos dentes, tratamento da pele, e tentando se aproximar, por exemplo, do corpo de um animal, uma cobra. O próprio diabo, né? O diabo, chifres, isso, né? Os implantes para fazer o chifrinho e tal. Quer dizer, isso antigamente nos chocava quando acontecia no mundo desencarnado. E é um processo, teoricamente, até mais fácil, porque não envolve o corpo físico. O nosso perispírito é moldável de acordo com a nossa vontade e o nosso sentimento. Mas agora, com a evolução que a gente tem, espíritos encarnados conseguem fazer isso no seu corpo físico. Vocês já viram isso? Expõe. Novamente, a gente não está criticando, mas é uma ocorrência, é um fato, né? Querendo reproduzir formas animalescas no corpo físico humano. Deformando o corpo humano. Provavelmente são espíritos que no mundo espiritual tinham essas características e trazem isso no inconsciente, desejando reproduzir isso fisicamente. Júlio, mudando um pouco o contexto, a Divina Comédia, ela tem algo bem parecido com o que relata aqui no livro de Dante. Eu não sei se
naquela época já foi de repente algo que Dante viu, ou se foi uma representação mais em relação à Igreja Católica, não sei se, será que tem alguma ligação? Tem, porque ele escrevia depois de retornar das experiências em estado de emancipação da alma. Então ele era levado às regiões, essas regiões dolorosas de sofrimento do mundo espiritual, as regiões do baixo umbral, regiões, ou mesmo na crosta, o que ele via depois. Claro que ele deu todo um aspecto literário para a obra dele, mas aquilo lá são relatos, em síntese são relatos do que ele viu no mundo espiritual. É muito parecido. Seres deformados, muitas exatamente. passagens que são parecidas. Exatamente. A gente pode considerá-lo como um médium que depois, nesse estado e depois inspirado também pelos próprios espíritos, transcrevia isso na sua obra. Na comédia. Daí se dizer, algo dantesco, que é referente à descrição de Dante na obra Divina Comédia. Primeiro, já pode falar do trecho Pode. anotado? O primeiro trecho que eu achei assim, muito, muito impactante, valendo lembrar assim, que para mim, eu não tenho uma leitura tão grande da literatura espírita, mas esse é o livro das imagens mais impactantes, mais fortes que eu já li na minha vida, né? São imagens assim, bastante fortes, bastante difíceis. Eu conheço muitas pessoas que começaram a ler o livro e não conseguem terminar o trecho da descrição do Vale dos Suicidas, porque é uma sensação, gera até um certo sufocamento na gente, né? De tanta dor, de tanto... Então me parece assim que quando a gente reencarna e a gente ouve a ideia do inferno, onde o sofrimento é eterno e nada tem descanso, quando a gente lê o segundo parágrafo da página 20, para quem tem essa encadernação nova, onde ele diz assim: não havia ali então, como não haverá jamais, a ideia de eternidade dos sofrimentos, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível a rigor até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. Então, a ideia da eternidade, porque assim, quando a gente fala sobre o sofrimento na Terra, por mais que a gente sofra, a gente sempre tem momentos de tranquilidade. Uma conversa com a família, um momento que a gente, sei lá, qualquer tipo de lazer, às vezes, já nos tira dessa sintonia de sofrimento mais agudo. Quando a gente vê a descrição de Camilo Castelo Branco do Vale dos Suicidas, é um sofrimento extremo, 24 horas por dia, que tira a sanidade de todos que estão ali, né? É desestabilizadora emocionalmente, mentalmente, de todas as formas, né? E o ambiente todo criado pela soma da desestabilização de todos que ali estão. Então daí a gente pensar assim, poxa, daqui deve ter vindo a ideia do inferno, de alguém que saiu de lá e fica com essa imagem gravada na mente, me parece algo muito lógico. Um detalhe interessante aqui, logo no primeiro parágrafo que o autor nos dá uma informação, é que ele diz que ele dá uma data exata, ou quase exata, né? Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, por aí surpreendido com o meu aprisionamento em região do mundo invisível, no Vale dos Suicidas, né? Lembrando que ele desencarnou em 1º de junho de 1890, e a gente vai ver que ele passa, portanto, cerca de 6 meses perambulando, antes de ser aprisionado no Vale dos Suicidas, né? No segundo capítulo a gente vai ver que
a primeira identificação de local que ele tem era sobre a própria sepultura dele. Depois ele sai, começa a andar pela cidade, vai para a casa dele. Depois de 6 meses ele é aprisionado no Vale dos Suicidas. Foi pego naquele... Então, se antes já estava muito ruim, depois piora. Realmente é alguma coisa que é muito chocante. E voltando ao que Dona Ivone disse a partir dos esclarecimentos de Leon Denis. É chocante, mas é necessário que as pessoas saibam. Porque se a pessoa está numa loucura, numa força tão impetuosa a ponto de vencer o instinto de sobrevivência, tentando o aniquilamento da própria vida, tem que ser alguma coisa ainda mais impactante para demovê-la dessa ideia. Né? Então é bastante interessante. A gente comentou então, portanto, aqui ele descreve a questão dos uivos, por que então esses indivíduos se apresentavam nos fenômenos de licantropia, de zoantropia, porque eram espíritos que se tornaram praticamente dementados. E aqui novamente mencionando a questão toda essa descrição aqui que ele nos dá do Vale dos Suicidas, lembrando, são criações ideoplásticas daquelas pessoas. Agora, uma coisa também muito interessante de a gente anotar é aqui no segundo parágrafo, ele diz assim, depois ele vai repetir isto em alguns momentos. Nesta paragem aflitiva, ou seja, nesse local aflitivo, a vista torturada do grilhete, ou seja, do condenado, não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. E depois ele faz mais algumas colocações nesse sentido, mas um detalhe que é interessante nós anotarmos aqui, ou atentarmos aqui, quando nós lemos a obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, a equipe que André Luiz estava compondo, ele, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e o instrutor Jerônimo, eles se deslocam para uma tarefa de acompanhamento de 5 casos de desencarnação de pessoas que tinham se dedicado a vida ao bem e mereciam, portanto, aquela assistência especial nas suas desencarnações. E que para dar apoio, digamos, a este processo, eles iam utilizar os recursos da denominada Casa Transitória Fabiano de Cristo, que era uma instituição de atendimento de urgência para espíritos recém-desencarnados e que ficava numa região do Baixo Umbral. Casa Transitória porque ela se movimentava nessa região umbralina. E quando André Luiz, então, acompanha, chega até a Casa Transitória e vê o cenário desolador no qual ficava a Casa Transitória, as coisas horripilantes, os espíritos profundamente perturbados daquela região, depois eles estão já dentro da Casa Transitória e um dos trabalhadores comenta a respeito de que era importante tirar uma lição daquela situação. E o instrutor Jerônimo, então, complementa este comentário, dando uma explicação a mais para André Luiz. Ele diz, primeiro, ele novamente esclarece a mesma coisa que nós estudamos aqui, né, dos fluidos, laboratório do mundo invisível, aquele cenário, aquela paisagem horrível daquela região umbralina, na verdade era o resultado das criações ideoplásticas daqueles habitantes, que se vinculavam, né, estavam aglomerados ali por afinidades psíquicas, tendências morais, comportamentos, ideias semelhantes.
E o instrutor Jerônimo também dizia, e no fundo é importante que assim seja, que não haja nada de belo nessas regiões, para que estes indivíduos fiquem entregues às próprias criações psíquicas, mentais, ideoplásticas. Porque ao eles não conseguirem vislumbrar nada de belo, de harmonioso, só coisas horríveis, perturbadoras, eles estão tendo contato direto, constante, permanente, sem nenhuma distração, com as próprias criações mentais. Em outras palavras, eles estão diante de um espelho, vão ter de encarar como está a sua situação, real situação interior. Se aquilo lá que eles acham horrível, desolador, é produto da própria mente, eles vão ter que defrontar a realidade. A mente está em desalinho, está perturbada. Dentro de si mesmos só há escuridão, só há podridão. E daí quando eles se deparam com este horror, que na verdade é o reflexo do seu mundo interior, só há uma única saída: mudar o mundo interior. E daí nós temos aqui, em vários momentos, o autor nos chamando a atenção. Nós não damos valor para as belezas da terra, para as belezas das construções que os benfeitores espirituais, por ordem de Jesus, criaram para nós pela misericórdia de Deus. Porque se estivéssemos apenas entregues às nossas próprias criações mentais na terra, nós estaríamos na mesma situação que estes espíritos nessas regiões do umbral, desse umbral inferior. Então estar reencarnado, por isso que estes espíritos desesperadamente pedem normalmente uma reencarnação. Porque quando estamos reencarnados, temos o bloqueio do corpo físico. E por mais que estejamos com a mente em desalinho, criando coisas horríveis, formas, pensamentos horripilantes, nós olhamos uma árvore, vemos uma flor, vemos o nascer do sol, o pôr do sol, que é um espetáculo. Tudo isso nos ajuda a viver com mais alegria, porque seria insuportável viver apenas com as nossas criações mentais. Porque diariamente nós poluímos o ambiente psíquico da nossa casa, do nosso trabalho, das vias sociais, das vias públicas. Então, notemos que Camilo Castelo Branco chama a atenção para este ponto pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Ele faz até uma comparação com o Vale dos Leprosos. Até o Vale dos Leprosos era muito melhor. Havia misericórdia ali. Não é que no Vale dos Suicidas não haja misericórdia de Deus, mas ali é necessário. Chegou-se a um ponto em que nós temos de, ou aqueles indivíduos têm de defrontar a realidade. A mesma coisa diz o instrutor Jerônimo em Obreiros da Vida Eterna. Ali é importante que eles defrontem a própria realidade. É horrível, mas é o que vocês criaram. Pode melhorar, mas vocês têm que mudar o pensamento. Porque no Vale dos Leprosos há uma compaixão entre eles. Sim. Diferente do Vale dos Suicidas. Tem uma natureza também. Tem na natureza. A própria luz do sol já é uma bênção. Já é uma bênção. Então vejam todos esses elementos para a gente. Acordei de mau humor, o dia está péssimo, um sol lindo, calor, depois vem uma chuva que refresca, a gente sai, né, tem uma árvore em frente à casa que a gente não plantou, não regou, e ela está lá sozinha e dando um show de beleza, de cor. A gente olha, não é nada. Então a gente imagina um nível de criação mental, de lixo psíquico que nós estamos depositando no ambiente. Não é a época da ecologia? E a ecologia também psíquica, espiritual. Então a gente anota aqui a atenção que o autor dá a esta questão. De maneira que se a gente acordar de mau humor e falar assim, o dia está péssimo, não, tem sol ali.
Tem cor, tem beleza, tem flor, tem alguma coisa bonita? Está ótimo. Está ótimo. E a minha obrigação não começar a estragar todas essas paisagens com os meus lixos psíquicos. Eu não tenho esse direito. E evitemos chegar no mundo espiritual e termos de defrontarmos com estas criações mentais nossas. Comecemos a trabalhar o nosso pensamento. Se estiver muito negativo, muito pessimista, coloquemos colorido nele. Já que a gente sabe que a gente tem o poder da ideoplastia, de criar formas de pensamentos, vamos criar coisas mais belas para o mundo também. Tudo bem até aqui?